As e- Ótimo, Nilson. Então, vamos às epístolas. O neto de Lloyd trazia ao ex-rabino muitas novidades confortadoras. Já havia instalado as duas senhoras na cidade, era portador de alguns recursos e falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital da Acaia. Uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. É que Timóteo mencionava o encontro com Áquila e Prisca, aquelas duas criaturas que se lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto. Trabalhavam agora em Corinto, pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima, profundamente. Além das muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, as recordações indeléveis de Gesiel e Abigail, o desejo de abraçar o casal amigo foi também uma circunstância decisiva na sua partida imediata. O valoroso pregador saía de Atenas assaz abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão por que o mestre preferira Galiléia, com os seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Timóteo notou-lhe a tristeza singular e debalde procurou convencê-lo da conveniência de seguir por mar, em vista das facilidades no Pireu. Ele fez questão de ir a pé, visitando os sítios isolados no percurso. Mas sinto-vos doente, objetavam os discípulos, tentando dissuadi-lo. Não será mais razoável descansardes? Lembrando os desalentos experimentados, o apóstolo acentuava: enquanto pudermos trabalhar, há que esmarmos no trabalho um elixir para todos os males. Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Julgo, entretanto, justificava o jovem amigo, que poderias adiar um pouco. Adiar por quê? Redarguiu o ex-rabino, fazendo o possível por desfazer as mágoas de Atenas. Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? O rapaz ponderou no acerto daquelas alegações e calou-se. Assim venceram mais de 60 quilômetros, com alguns dias de marcha e intervalos de prédicas. Nessa tarefa, entre gente simples, Paulo de Tarso sentia-se mais feliz. Os homens do campo receberam a boa nova com maior alegria e compreensão. Pequenas igrejas domésticas foram fundadas, não longe do Golfo de Saron. Enlevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o istmo e penetrou na cidade movimentada e rumorosa. Abraçou Lloyd e Eunice em uma casinha do porto de Cencreia e logo procurou avistar-se com os velhos amigos do oásis de Dan.
Os três abraçaram-se, tomados de infinito júbilo. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos, aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. Nilson. Oi, pode parar um pouquinho? Deixa eu só fazer um comentário. Eu coloquei lá no... que aqui eu não consigo gravar o mapa. Eu coloquei lá no chat do nosso lar, né, do grupo nosso de estudo, para a gente entender o que é que está acontecendo aí, né? Paulo está andando aí pela Grécia. E é interessante, é uma característica de Paulo, que o Timóteo tentou convencer ele aí de barco, que realmente é o caminho mais curto, né? Mais confortável. Só que geralmente as rotas comerciais, elas faziam só os grandes portos, né? Ou as cidades assim de comércio. E Paulo, com aquela experiência dele em Atenas, ele percebeu que era mais fácil ele plantar a sementeira dele nas pequenas cidades, nas cidades mais humildes, vamos dizer assim, do que naquelas cidades que já partiam do pressuposto que, para eles, a Boa Nova, isso aí não existia, não tinha fundamento, né? Então, só para a gente se situar aqui, ele teve lá na Macedônia, né? Depois ele, no encontro passado, depois ele foi até Atenas, que fica aqui mais no meio aqui do mapa, né? Da Grécia, aqui nesse índice, e agora ele está naquela região, onde ele... onde Estevão e Abigail moraram, né? Naquela região ali mais ao sul, aqui em Corinto, nessa região aqui. A Grécia, apesar de ser a gente fala um país, como se fosse um país só, ela tem pelo menos 3 etnias aí que formaram, né? Os dórios, os eólios e os... E cada povo tem e cada dessas vertentes tem uma característica, né? Os do sul aí, nessa região aí do Pireu, onde está Corinto, são mais dados ao comércio, então são pessoas assim mais... todos aqueles que dedicam ao comércio se abrem mais, vamos dizer assim, em comunicação, em negócio e em aceitação a outras pessoas, não é? Já na região da Grécia do Norte, eles já eram mais orgulhosos, eram mais fechados neles. Então, Paulo, até nisso, Paulo tinha estratégia, né? Ele está indo aonde, nas pequenas comunidades, aonde vai ficar as sementeiras, né? Onde vai ficar aí os alicerces das primeiras igrejas. Alguém tem alguma pergunta aí? Não? Então vamos em frente, Nilson. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido grande batalha, contaram ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma algum tempo. Como tecelões humildes, habitaram um velho casarão em ruínas, no Trastevere, fazendo as primeiras pregações do evangelho num ambiente mesmo das pompas cesarianas. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Desde o primeiro rebate da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto do bairro pobre desprotegido. Prisca relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltaram o aposento à noite, com instrumentos de flagelação e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada em sangue.
O apóstolo Tarsense exultava. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda a parte pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos da sua glória. Quem ama inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrer algo por devotamento ao seu nome. Desejoso de reintegrar-se na serenidade de suas realizações ativas, olvidando a frieza ateniense, Paulo comentou o projeto da fundação de uma igreja em Corinto, ao que Áquila e sua mulher se prontificaram para todos os serviços. Aceitando-lhes o oferecimento generoso, o ex-rabino passou a residir em sua companhia, ocupando-se diariamente do seu ofício. Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração, sem comunicar aos amigos as reminiscências que lhe borbulhavam na alma sensível. Procurou rever os sítios a que Abigail se referia sempre com enlevo. Com extremo cuidado, localizou a região onde deveria ter existido o pequeno sítio do velho Rochedeb, agora incorporado ao imenso acervo de propriedades dos herdeiros de Licínio Minúcio. Contemplou a velha prisão de onde a noiva pudera evadir-se para salvar-se dos celerados que lhe haviam assassinado o pai e escravizado o irmão. Meditou no porto de Cencreia, de onde Abigail partira um dia para conquistar-lhe o coração, sob os desígnios superiores e imutáveis do Eterno. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. O laborativo das mãos proporcionara-lhe brando esquecimento de Atenas. Compreendendo a necessidade de um período de calma, induzira Lucas a descansar em Troade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho como caravaneiros. Antes, porém, de retornar às pregações, começaram a chegar a Corinto emissários de Tessalônica, de Bereia e de outros pontos da Macedônia, onde fundara suas bem-amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes, que requeriam delicadas intervenções da sua parte. Sentindo-se em dificuldades, para tudo atender com a presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Confortado pelo concurso dos amigos, Paulo falou pela primeira vez na sinagoga. Sua palavra vibrante logrou êxito extraordinário. Nilza, a gente fica duas informações aí. O Timóteo e o Silas começaram a trabalhar auxiliando caravaneiros. Aí a gente fica assim, nossa, então eles iam fazer viagens longas. Como é que eles têm tempo para trabalhar aí na disseminação da Boa Nova, né, para ajudar Paulo? Quando fala caravaneiros, a gente entende rotas mais curtas, né? Os navios geralmente traziam mercadorias e despejavam nesses portos aí. Então, era muito bem-vindo pessoas que tivessem, e Timóteo e Silas sabiam escrever, eles sabiam contar, eles sabiam contabilizar,
Então, eles tinham que ir lá receber as mercadorias nos portos, né? Fazer a checagem e fazer a entrega. Então, eram trechos, assim, até que curtos, entre os portos ali no Mar Egeu, até nas cidades onde eles levavam, né? E nesses caminhos, e nesses trechos, né? Apesar de ser um percurso mais curto, eles estavam constantemente parando em cidades e tendo contato com outras pessoas, né? Onde eles aproveitavam, então, para fazer o trabalho aí que Paulo estava pedindo. A gente, quando fala caravana, a gente pensa aquela caravana, e tem, né? Que geralmente atravessa lá, vai até o Egito e viaja por 1 ano, 2 anos. Né? Também existe a Rota da Seda, né? Que os caravaneiros demoravam, às vezes, até 3, 4 anos para chegar até Karakorum e voltar, né? Mas nesse caso específico, aí na Grécia, é percurso bem curto, 30 quilômetros, 20 quilômetros, e Silas, aí, eles estão mais, vamos dizer assim, na parte contábil, né? Na parte de escrituração, de controle, né? Então, só para esclarecer. Vamos em frente. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo. O tecelão foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos semanalmente, mas, tão logo começou a abordar as relações existentes entre a lei e o evangelho, repontaram os atritos. Os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés e se consideravam o Cristo como profeta da raça. Não o suportavam como Salvador. Paulo aceitou os desafios, mas não conseguiu demover corações tão endurecidos. As discussões prolongaram-se por vários sábados, seguidamente, até que um dia, quando o verbo inflamado e sincero do apóstolo zurzia os erros farisaicos com veemência, um dos chefes principais da sinagoga intima-o com aspereza. Cala-te, paurador impudente. A sinagoga tem tolerado seus embustes por verdadeiros prodígios de paciência, mas em nome da maioria, ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador, exterminado como os cães da cruz. Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos, refletiu maduramente na situação e replicou: até agora, em Corinto, porei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina. Mas, se não aceitais desde hoje, curarei os gentios. Caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando tumulto. Mas um romano de nome Tito Justo, presente à assembleia, que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo, aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume do recinto, encaminhando-se para a residência do benfeitor, que pôs à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. O tecelão estava jubiloso. Era a primeira conquista para uma fundação definitiva. Tito Justo, com o auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para início dos serviços religiosos. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice, para que se executassem
os programas traçados por Paulo, de acordo com a querida organização de Antioquia. A igreja de Corinto começou, então, a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam, muitas vezes, os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, e em identidade e circunstância, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância, e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providências para as igrejas da Pisídia. Companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram tão urgentes como variados. Não podia olvidar o trabalho de sua manutenção. Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulara, levando às alvíceras da Boa Nova. Os irmãos carinhosos e confiantes contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrima nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de consegui-lo. Entretanto,
A voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefícios dos sofrimentos e das necessidades do mundo. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira, o silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Mas como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Timóteo corroborava com observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou pôr em prática o alvitre do mestre, e recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, por intermédio da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. A psicografia, né? Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes escritos, muitas vezes, em hora de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. As epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, por seu conteúdo de consolações. E o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Quer falar alguma coisa, Genivaldo?
Você falou bem. Você falou bem. Psicografia. Não é? É. E vai servir aí de... olha como que é interessante. Os judeus, eles vão muito assim na sinagoga e ficam muito naquela repetição, né? Da leitura dos textos e tal, mas eles não copiam ou eles não passam adiante, né? Geralmente fica amarrado ou circunscrito no Antigo Testamento ou nos livros lá deixados por Moisés. A gente já começa a perceber a modificação que o cristianismo começa a ter com o jeito grego, né, de escrever, de fazer essa liberdade, né, de existência em cada lugar, em cada comunidade, em cada igreja, né? Então a gente vê como que dessa forma multiplica mais, né? Fica mais acessível. Sim. E o Paulo, ele está funcionando, vamos dizer assim, como ele está amarrando, né, todas as comunidades, né? Ele dá as respostas, ele dá as orientações, etc. Que ele está resolvendo agora aqueles problemas que as comunidades estão trazendo, né? Mas os problemas são muito parecidos em todos os lugares, as dificuldades, as dúvidas, né? Então essas cartas aí vão servir depois de suporte, né, para os Atos dos Apóstolos, né, que foi os escritos, e também de material aí de compilação quando fizeram as primeiras cópias, né, dos chamados evangelhos. E Paulo escrevia inspirado, você falou muito bem. São psicografias, né? Porque... Era Jesus falando com a galera, né? E o Estevão intermediando, né? O Estevão era uma peça muito, muito forte nessa história toda, né? Ele é o guia de Paulo, né? Então, esse guia do Paulo aí, será que não era o Emmanuel? Não, não eu. Não. Não era. Não era não, porque se o Emmanuel como é que chama lá? Esqueci, o senador Públio Lentz, ele não era convertido. O Emmanuel estava numa fase nessa época aí, vamos dizer assim, ele reencarna depois de senador como escravo, né? Então, vamos dizer assim, ele estava numa fase de introspecção ainda, né? Estava fazendo a sua reforma. Ele vai vir depois, Sim. aí alguns séculos posteriores, né? Nas diversas reencarnações que ele teve, também nesse papel, né? A característica do Emmanuel sempre foi em escrever, em editar, em administrar, né? Uhum. E ele também reencarnou como algumas encarnações dele foi como religioso. Mas bem depois, ele já está numa terceira ou quarta geração. Bem depois, verdade. O Antônio acho que levantou a mão. Não, tem uma observação, você vê a sabedoria de Paulo, onde ele chama outros médiuns, né, para estar junto deles, porque algumas vezes a gente não tem o material necessário para que o espírito possa transmitir com mais precisão, né? E muito interessante Paulo perceber isso, né? Então ele ia receber essas mensagens, tinha um grupo com ele dando sustentação e também algumas vezes servindo de intermediário de Estevão, né? Estevão era médium de Jesus e Paulo médium de Estevão, né? Você vê, Jesus ele não vinha diretamente transmitir para Paulo, você vê, essa tarefa foi de Estevão. Então existe a mediunidade também no mundo espiritual. Então Estevão foi um médium de Jesus, não sei se vocês observaram isso. Eu não tinha pensado nisso. É muito interessante. E Estevão, que teve com Paulo, né? Paulo é hoje o guardião de Emmanuel, né? Que a gente tem notícia pelo Chico Xavier.
Paulo de Tarso, porque o trabalho de Emmanuel hoje é a divulgação do Evangelho. Né? Ele está encarnado agora, né, com essa tarefa também. Então, logo, logo a gente deve ter notícia dele, né? Já deve estar com seus 20 e poucos anos, né? Ele não vai vir com o nome de Emmanuel, a gente não vai saber, né? A gente vai conhecer ele pelo fruto, né? É muito rico essa questão da mediunidade, a gente estudar ela, né? E a mediunidade, ela tem várias nuances, né? Ele vai vir como educador. Educador, mas logo a gente vai perceber, né? Mas é muito Sim, lindo isso, gente. O trabalho nosso mediúnico, a importância do grupo, né? Aquilo que o Preto Velho orientando, que a gente ore um pelo outro, que a gente vá criando essa estrutura espiritual para que cada vez mais possa se abrir o trabalho, né? Esse era o cuidado de Paulo. Nós estamos tendo aqui um exemplo, né, desse processo de sustentação tão importante. É isso que eu queria comentar. beleza. Pode continuar? Ou tem mais alguém que quer falar? Então, eu vou continuar. Altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquiana. Os cristãos da cidade viviam em um oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Diariamente à noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio a fim de ponderar o que recebiam do céu por meio do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos, em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Como acontecia por vezes em Antioquia, surgiam também ali pequeninas discussões a respeito de pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo da fraternidade edificadora. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera assinalava o instante de repouso. A instituição progredia a olhos vistos. Aliando-se à generosidade de Tito Justo, outros romanos de fortuna aproximaram-se do Evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se lhe manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade. Irritados com o êxito inexcedível do empreendimento de Paulo de Tarso, que se demorava na cidade já por 1 ano e 6 meses, tendo fundado um verdadeiro e perfeito abrigo para os filhos do Calvário, os judeus de Corinto tramaram um movimento terrível de perseguição ao apóstolo. A sinagoga esvaziava-se. Era necessário extinguir a causa do seu desprestígio social. O ex-rabino de Jerusalém
pagaria muito caro a audácia da propaganda do Messias Nazareno em detrimento de Moisés. Era procônsul da Acaia, com residência em Corinto, um romano generoso e ilustre, que costumava agir sempre de acordo com a justiça em sua vida pública. Irmão de Sêneca, Június Galio era homem de grande bondade e fina educação. O processo iniciado contra o ex-rabino foi às suas mãos, sem que Paulo tivesse a mínima notícia, e era tão grande a bagagem de acusações levantadas pelos israelitas, que o administrador foi compelido a determinar a prisão do apóstolo para o inquérito inicial. A sinagoga pediu com particular empenho que lhe fosse delegada a tarefa de conduzir o acusado ao tribunal. Longe de conhecer o móvel do pedido, o procônsul concedeu a permissão necessária, determinando o comparecimento dos interessados à audiência pública no dia seguinte. De posse da ordem, os israelitas mais exaltados deliberaram prender Paulo na véspera, num momento em que o fato pudesse escandalizar toda a comunidade. À noite, justamente quando o ex-rabino comentava o evangelho, tomado de profundas inspirações, o grupo armado parou a porta, destacando-se alguns judeus mais eminentes que se dirigiram ao interior. Paulo ouviu a voz de prisão com extrema serenidade. Outro tanto, porém, não aconteceu com a assembleia. Houve grande tumulto no recinto. Alguns moços mais exaltados apagaram as tochas, mas o apóstolo valoroso, em um apelo solene e comovedor, bradou alto: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? A pergunta ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos. Sempre sereno, o ex-rabino ordenou que acendesse as luzes e, estendendo os pulsos para os judeus admirados, disse com acento inesquecível: estou pronto. Um componente do grupo, despeitado com aquela superioridade espiritual, avançou e deu-lhe com os açoites em pleno rosto. Alguns cristãos protestaram. Os portadores da ordem de Galho revidaram com aspereza, mas o prisioneiro, sem demonstrar a mais leve revolta, clamou em voz alta: irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus. Estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Grande serenidade estabeleceu-se então na assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inolvidável olhar, e a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde, os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente, com insultos e ironias. Na prova rútil e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina, no mundo interior,
que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzir a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu o sarcasmo dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração, e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Só depois do meio-dia, 3 soldados desceram ao cárcere das disciplinas judaicas, retirando o prisioneiro para conduzi-lo à presença do procônsul. Continua, Gê? Quer falar alguma coisa? Não, né? Se tiver alguma pergunta, o pessoal quiser... Se não, pode continuar. Tá. Paulo... Alguém fez um barulhinho aí. Faustinho levantou a mão. Olha, estão me ouvindo bem? Eu estou. Eu acho que vocês deviam voltar a esse pedaço, ler de novo e refletir muito bem sobre isso que foi lido aí. Não só nesse pedaço, como um pouquinho lá atrás, quando Paulo se recolhe para pedir ajuda ao plano superior. Tudo isso que foi falado aí não pode passar batido assim, não. E não pode vir de história. Tem uma moral muito grande em cima disso, e isso precisa ser refletido sobre o que a gente passa nos dias de hoje. Verdade. Tem razão, Faustinho. A gente pode ler de novo depois, quando a gente terminar de ler de novo. Paulo compareceu à barra do tribunal com imensa serenidade. O recinto estava cheio de israelitas exaltados, mas o apóstolo notou que a assembleia se compunha na maioria de gregos de fisionomia simpática. Muitos deles, seus conhecidos pessoais dos trabalhos de assistência da igreja. Júnior Galho, muito cioso do seu cargo, sentou-se sob o olhar ansioso dos espectadores cheios de interesse. O procônsul, de conformidade com a praxe, teria de ouvir as partes em litígio, antes de pronunciar qualquer julgamento, apesar das queixas e acusações exaradas em pergaminho. Pelos judeus, falaria um dos maiores da sinagoga, de nome Sóstenes. Mas como não aparecesse o representante da igreja de Corinto para a defesa do apóstolo, a autoridade reclamou o cumprimento da medida sem perda de tempo.
Paulo de Tarso, muito surpreendido, rogava intimamente a Jesus fosse o patrono de sua causa. Quando se destacou um homem que se prontificava a depor em nome da igreja. Era Tito Justo, o romano generoso que não desprezava o ensejo do testemunho. Verificou-se, então, um fato inesperado. Os gregos da Assembleia prorromperam em frenéticos aplausos. Júlio Galho determinou que os acusadores iniciassem as declarações públicas necessárias. Sóstenes entrou a falar com grande aprovação dos judeus presentes. Acusava Paulo de blasfemo, desertor da lei, feiticeiro. Referiu-se ao seu passado acrimoniosamente. Contou que os próprios parentes o haviam abandonado. O procônsul ouvia atento, mas não deixou de manter uma atitude curiosa. Com o indicador da direita, comprimia um ouvido, sem atender à estupefação geral. O maioral da sinagoga, no entanto, desconcertava-se com aquele gesto. Terminando o libelo, tanto apaixonado quanto injusto, Sóstenes interrogou o administrador da Caia relativamente à sua atitude, que exigia um esclarecimento, a fim de não ser tomada por desconsideração. Galho, porém, muito calmo, respondeu, fazendo humorismo. Suponho não estar aqui para dar satisfação de meus atos pessoais, e sim para atender aos imperativos da justiça. Todavia, em obediência ao Código da Fraternidade Humana, declaro que, a meu ver, todo administrador ou juiz em causa alheia deverá reservar um ouvido para a acusação e o outro para a defesa. Enquanto os judeus franziam o sobrecenho, extremamente confundidos, extremamente confundidos. Já está dando a hora aí, viu, Eu estou vendo. Então, vamos acho que deixar essa emoção para o final, hein? Vou marcar aqui onde parou, e você também aí. A gente embala, né? Se encerra aí e faz a abertura do próximo grupo, o Antônio? Você faz, Genivaldo? Aí eu vou preparando aqui os textos. Tá legal. Tá legal? Então, nós vamos agradecer muito pela oportunidade de estarmos juntos aqui, conversando, estudando, né? Esse momento tão marcante, né, do cristianismo. A gente quer que essa nossa prece final ela seja levada até o nosso cantinho, para todos os irmãos que lá trabalham, nas equipes socorristas, para que possam atender a encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Eu vou parar a gravação aqui e recomeçar, só um minutinho, tá?